Ditaduras na América Latina. Hoje falaremos sobre o Cone Sul, um grupo formado por países latino-americanos que lutaram contra o comunismo. E hoje iremos falar sobre o Brasil e Chile, países que tiveram ditaduras relevantes. Mas antes de tudo, vamos para a América do Norte, revelar algumas influências que levaram a esse grupo a ter esse pensamento anticomunista. A doutrina Monroe, proferida no século XIX, dizia que a América deveria ser para os americanos, e reprimia qualquer tipo de intromissão que viesse do continente europeu. No texto, também dizia que os EUA não poderiam intervir em conflitos que ocorressem na Europa, do mesmo modo que os países europeus não poderiam intervir em conflitos americanos. Ela tem muita relação com a doutrina Truman, no qual se baseia o combate ao comunismo, grande ideologia presente na Europa naquele tempo. Voltando para o lado latino da América, ocorreu uma operação chamada Condor, que foi um plano militar político internacional entre os países da América do Sul, a partir da década de 1970. Entre esses países estavam Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil, quando possuíam regimes comandados por militares. O objetivo dessa operação era reprimir estruturas de organizações revolucionárias de orientação comunista, a partir do fornecimento de informações dos sistemas de inteligência e da ação conjunta das forças de repressão desses países. Grande parte do sucesso veio através do apoio da CIA, organização norte-americana, com o auxílio de fornecimento de informações sigilosas dos países comunistas. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1900. O trecho que se passa é sobre a tomada do poder do então presidente Castelo Branco, que assumiu após o golpe. A ditadura do Brasil durou 21 anos, de 1964 até 1985. A instalação da ditadura ocorreu depois de uma série de eventos em 31 de março de 1964, que resultou num golpe de Estado do dia 1º de abril do mesmo ano. A instalação e a manutenção da ditadura teve ajuda direta do Grupo UNE e também do setor conservador da Igreja. Graças a esse e outras condições, os grupos opositores ao regime eram fortemente perseguidos, sofriam com violência e tortura, no qual eram escondidos da população. Usavam também o método de censura, em qualquer e todo tipo de mídia, para que o pensamento opositor não aumentasse. Ao todo, o número de pessoas torturadas, mortas e desaparecidas somam 474. Depois de um tempo, grupos civis começaram a protestar para a volta da democracia, e essa abertura política foi dada por uma série de ações que o objetivo era a transição lenta, gradual e segura. Por conta de uma lei que propõe a anistia, os líderes e encarregados não foram presos. No Chile, como no Brasil, ocorreu um golpe de Estado, mas diferentemente ele foi apoiado pela CIA e liderado por Pinochet. O regime durou 17 anos, pouco menos que o Brasil. O regime teve apoio na instalação e na manutenção pelo Grupo Dina, que enfrentava o comunismo com violência e repressão. Os grupos opositores sofriam, que nem no Brasil, perseguição, violência e todos os tipos de censura. Ao todo, o número estimado de pessoas mortas, desaparecidas, torturadas e presas passa de 40 mil, um número bem elevado em comparação com o Brasil. Graças a isso, houve uma pressão internacional e interna, que desestabilizou o governo. Nesse período, houve um plebiscito no qual a renovação do mandato de Pinochet foi negada. Ao contrário do Brasil, os líderes da ditadura foram investigados e presos, menos Pinochet, que não pode ser homenageado por causa das vítimas da sua ditadura.